eu sou Luana Lessa e vou falar um pouquinho com vocês sobre a Organização das Nações Unidas e os seus mecanismos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a ONU, né? Que é a abreviação de Organização das Nações Unidas. Mas o que é a ONU? Para que serve a ONU? E de onde surgiu essa organização? Bom, para a gente começar um pouquinho, ela começou, né, sendo, na verdade, a Liga das Nações. Para que ela surge, né? Ela surge num momento de Primeira Guerra Mundial, né? Naquele período da Primeira Guerra Mundial, e aí ela pensou, vamos unir ela não, né? Todos os países, né? Porque ela não é uma pessoa, ela é um conjunto de países. Todos eles pensaram, vamos nos unir e criar estratégias para mediar conflitos. Só que fracassou. Ela vai fracassar em manter a paz, porque logo após a Primeira Guerra Mundial, você tem a revanche com a Segunda Guerra Mundial. E aí, se ela fracassou, na verdade, ela deixou de existir e ela se transformou depois, né, da Segunda Guerra Mundial na ONU, na Organização das Nações Unidas. Então, repara, ela tinha esse foco de tentar mediar os conflitos, ela não conseguiu se manter, essa Liga das Nações. Houve uma Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial foi criada a Organização das Nações Unidas, com esse intuito de mediar os conflitos. Só que, ao longo do tempo, essa ONU ela passou a ter novas atribuições. Ela cada vez mais pensa na realidade do mundo. Então, olha só, ela visa manter a paz mundial, garantir os direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, isso fica um pouco sensível, porque a gente não sabe o que são os direitos humanos. Os direitos humanos, eles são um conjunto de normas, né, de leis que seria importante que cada um respeitasse para que houvesse equilíbrio de direitos, equilíbrio de paz, equilíbrio de tranquilidade entre as pessoas. Está entre os direitos humanos, por exemplo, garantir a existência da propriedade privada. Os direitos humanos, ele vai surgir, né, dentro dessa discussão da ONU, junto com países completamente capitalistas como os Estados Unidos. Então, na verdade, não tem bem um lado ideológico, tem um lado humanitário, pensando, por exemplo, que cada um tem direito de defesa. Se você for julgado, você precisa ter certa imparcialidade nesse julgamento, certa não, total imparcialidade, na verdade, para garantir que cada pessoa tenha direitos adquiridos, direitos básicos. E quem é que vai garantir que esses direitos básicos sejam respeitados? É a ONU. Então, se você tiver, por exemplo, um país que esteja fazendo um massacre a um determinado tipo de população, as populações podem acionar a ONU e dizer, olha, está acontecendo isso aqui assim assado, um desrespeito ao direito à vida, que está aceito, né, dentro dos direitos humanos. Então, a ONU pode vir a mediar esse conflito. Percebe que é muito mais amplo do que o Brasil, que é muito mais amplo do que a gente possa imaginar e que não é um grupo, é, na verdade, um conjunto de normas. A gente tem também como papel, né, auxiliar no desenvolvimento socioeconômico. Então, países que são periféricos, o que são países periféricos? São países considerados subdesenvolvidos, mas que não têm ali uma industrialização, são muito dependentes financeiramente, dependentes tecnologicamente, são dependentes de atividade industrial de outros países. Então, você começa a perceber que são países que precisam de certo auxílio. E a ONU vai pensar, vou auxiliar esses países. Você pode ver, por exemplo, quando você tem grupos como a Unicef, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, a gente percebe que as atribuições da ONU ampliaram. Não é mais manter a paz, né, mundial. É, na verdade, várias outras atribuições. Proteger o meio ambiente. Por isso que quando você tem queimada na Amazônia
ou queimada em outro local, ou, por exemplo, uma destruição do meio ambiente, você tem sim agentes da ONU preocupados, pensando como fazer para frear esse processo e diminuir esse impacto ambiental, que acaba sendo local, mas gerando consequências no global. Fornecer ajuda humanitária está bem relacionado com ajudar, né, a questão socioeconômica. A partir do momento que você tem crianças, por exemplo, precisando de pediatras, você tem a ONU ali pensando em dar essa ajuda humanitária. Questão de fome, países que estão ali marcados pela fome, que não têm acesso a itens básicos de alimentação, a ONU pode vir a fazer essa ajuda humanitária. Mas para isso, a ONU precisa, né, dividir as atribuições. E aí ela vai dividir nos seus mecanismos. E aqui eu listei para vocês alguns mecanismos dela. Por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Outro exemplo é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, chamado de UNESCO. Vocês devem ter ouvido falar mais sobre a UNESCO do que necessariamente essas duas. Você tem outro também ligado a crianças, né? Que é o Fundo das Organizações das Nações Unidas voltadas para a infância, né? A UNICEF. O Fundo Monetário Internacional, a FMI, vocês já devem ter ouvido em algum momento em noticiários. Quem for mais velho deve lembrar bastante disso na década de 90, quando se falava muito do dinheiro que o Brasil pegou do FMI, da dívida externa, está muito relacionada com o FMI e o Banco Mundial. Então a gente percebe, na verdade, que a ONU, que antes era muito pautada num projeto, agora ela ampliou justamente para dar conta de todas as demandas do nosso mundo contemporâneo. Só que para organizar isso, eu preciso dividir as atribuições. E aí eu tenho algumas atribuições aqui, ó. A Assembleia Geral da ONU vai pensar, por exemplo, nas estratégias e nas políticas que são organizadas pela ONU. Conselho de Segurança vai mediar os conflitos. Ele é formado por 15 países, sendo que 5 são permanentes. Os outros você tem votação para ver quem é que vai ocupar durante um período determinado. Esses permanentes são 5, né? Então são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, que herda a cadeira, né, da antiga União Soviética, e China. E aí tem-se uma discussão, e aí o Brasil entra bastante nessa discussão, porque o Brasil sempre teve como característica principal lutar por ter maior representatividade dentro das cadeiras de segurança da ONU. Mas o que faz essa cadeira de segurança? Ela vai mediar os principais conflitos no mundo, tá certo? E aí o Brasil acha que ali naquela representação dos 5 permanentes, fica muito claro que tem um poder hegemônico de países centrais, com muito poder geopolítico. E o Brasil sempre questionou nas relações internacionais, dentro das discussões da ONU, sobre melhorar a representatividade dentro do Conselho de Segurança, ampliando essas cadeiras para países emergentes e países periféricos. Nós temos também o Conselho de Tutela. O que é o Conselho de Tutela? Vai ser aqueles países que não têm um governante, um Estado que consiga se manter ali e administrar o seu território. A ONU pode auxiliar eles administrando. Isso é sempre bastante duvidoso, complicado. Muitas pessoas acabam questionando o que vai ser um país sob tutela, se é legal, se não é legal, certo? E temos também o Conselho Econômico Social, que vai justamente pensar, né, em auxiliar nesse âmbito, certo, da economia, da questão do desenvolvimento socioeconômico. Temos a Corte Internacional da Justiça, que vai julgar certos casos. Você pode acionar certos casos à Corte de Justiça Internacional para que ela delibere ali uma finalidade, um respaldo sobre alguns casos considerados de injustiça dentro de alguns estados, tá certo? E nós temos também o secretariado, que vai ser esse conjunto de responsáveis
por manter e controlar, né, esses mecanismos. Então, a gente viu aqui os principais, né, as principais divisões, né, de atribuições da ONU. E agora eu quero chamar a atenção para vocês para o símbolo da ONU, que ela é um mapa, né, um mapa de projeção azimutal. Como é que funciona isso? É como se eu tivesse a Terra e um plano, né, tangenciando a Terra, onde eu vou ter ali um ponto, né, de contato. E ali eu tenho a projeção dos demais países. Por que a ONU vai escolher esse tipo de projeção, né? E ela vai escolher esse tipo de projeção num local onde ela não foca em nenhum país, que vai ser ali na porção norte. Então, a gente percebe aqui os países em torno. Por que ela faz isso? Para mostrar uma certa neutralidade. Então, a gente viu aqui como é que a ONU funciona. Para resumir um pouquinho essa aula, nós falamos sobre a Organização das Nações Unidas e os seus mecanismos. Eu te expliquei mais ou menos a origem e qual é o desenvolvimento da ONU. Te mostrei a divisão, né, de atribuições, os principais mecanismos e te atentei aqui um pouquinho para o mapa. É muito importante a gente estudar a ONU no âmbito da geografia e principalmente no Brasil para a gente entender como é que se dá as relações internacionais e como se isso desenvolve a nossa política interna. Elas estão sempre ligadas com a externa. Bom, esses são os principais pontos e fiquem à vontade para tirar uma foto do quadro. Nos encontramos numa próxima. Até logo!